Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia, que você veja a glória de Deus e verá se crer. Creia. Creia de todo o coração e você verá a glória de Deus. Olha aqui, ó. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Por que ele fez isso? Porque ele creu em Deus. Olha que circunstância difícil. Você romper com tudo que você conhece, sabe, viu, para obedecer um chamado. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. E eles viveram a vida deles com base numa promessa. Independente se eu vi ou não vi, eu tenho uma promessa. E eu vou continuar crendo nela. Deus não é homem para que minta. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Quer dizer, matando Isaque, acabou tudo. Mas como ele andou pela fé, ele saiu de um lugar sem saber para onde ia, porque ele creu numa voz, a voz de Deus. Ele entregou o filho da promessa, que matando o filho, então não tem mais, não vai como... Não tem como acontecer, porque ele creu que mesmo que ele entregasse Isaque, Deus o traria de volta. Ou seja, Abraão viveu uma vida totalmente fundamentada na fé no Deus vivo. Ele duvidou de tudo, menos de Deus. De tudo. Até acreditar que Deus ressuscitaria Isaque, uma coisa que a Bíblia não fala que ele tinha visto. Mas Deus não falharia. Ah, meu querido, nós precisamos elevar o nosso nível de confiança, confiar em Deus. Como pode algumas pessoas duvidarem de um Deus que nunca errou, nunca falhou? Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Por quê? No seu coração, ele matou Isaque. E ele o recebeu de volta. Porque ele creu. E foi até as últimas consequências, quando o anjo do Senhor disse: Abraão, não toque no rapaz. Porque agora... eu sei que você me teme, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá.
A sua fé não enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Embora ele soubesse que humanamente era impossível, que tudo tinha passado de hora, ele continuou crendo. Ele não sabia como, mas Deus cumpriria a promessa. Gente, até arrepia, gente, né? Meu Deus do céu. Que fé! Ele não duvidou de Deus. Como pode uma pessoa duvidar de um Deus que nunca decepcionou ninguém? Nunca errou, não sabe errar, nunca falhou, não sabe falhar, nunca mentiu, nunca enganou. Sempre cumpriu com tudo o que prometeu. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso ele deu glória a Deus. Quanto mais impossível, mais ele foi se fortalecendo e dando glória a Deus. Quanto mais distante ele ficava, mais velho, e a sua esposa também, mais ele foi se fortalecendo e dando glória a Deus. Ou seja, ele não desanimou, ele não foi desanimando, ele foi ficando mais forte na fé, mais confiante, mais inteiro, né? Se faltava ainda alguma coisinha, ele foi se entregando mais, entregando mais. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. E é com isso que ele quer que você fique. Que você esteja convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que ele promete. Deus é poderoso para cumprir tudo o que ele promete. Deus é poderoso. Ele é poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Um Deus capaz de cumprir com tudo que Ele promete. Quantas promessas que eu recebi do Senhor, que levaram anos. E eu tenho promessas que eu ainda não vivi, mas eu sei que eu vou viver. Então, assim, nós precisamos confiar em Deus a despeito de qualquer coisa. Nós precisamos nos entregar completamente e ficar com o que Ele falou. Não com circunstâncias, não com previsões, com sentenças, com diagnósticos, com opiniões, com circunstâncias, com o que está acontecendo. Você não olha para a direita ou para a esquerda, você olha para o alto. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício. E como, hein? Pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Uau! É muito forte. É pela fé. É pela fé. É pela fé. E a fé sem obras é morta. E esse homem provou o tempo todo a fé dele através das obras. Ele saiu aos 75 anos do lugar que ele conhecia, de tudo que ele conhecia. Ele caminhou em terra estranha, como eu li para você. Ele viveu em tendas,
confiando na promessa, ele esperou pelo filho da promessa. E quando ele o teve, e Deus pediu, ele entregou. Ele creu. Ele caminhou crendo, crendo, crendo. No quê? Na fidelidade de Deus. Num Deus que não desampara, não falha. Um Deus que cumpre com tudo que ele prometeu. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Considerem o exemplo de Abraão. Pega este exemplo. É com isso aqui que você tem que ficar. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, por meio de você todas as nações serão abençoadas. E nós somos abençoados por intermédio desse homem. Porque dele veio Jesus, e quando cremos em Jesus, somos justificados pela fé. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele está dizendo, olha, eu tinha outro assunto aqui, mas eu vi que o Espírito Santo queria que eu falasse, que eu pregasse para vocês sobre a necessidade de vocês batalharem pela fé. Se mantenham na fé. Resistam firmes na fé. Cuidem da fé de vocês. Resistam firmes na fé. Continuem crendo. Batalhem por isso. Não cedam para incredulidade, para negativismo, para dúvidas, para medo, para circunstâncias. Batalhem pela fé de vocês. Fiquem no lugar da fé. Continuem crendo. Não desistam de crer. Batalhem pela fé. Isso é muito forte. Porque é pela fé. A fé é a única coisa capaz de agradar a Deus. Deus nos chamou para crermos nele. Para permanecermos nele. Está muito claro. Creiam em mim. Creiam em Deus. Orem com fé. Peçam com fé. Clamem e eu vou responder. Perseverem na fé. A perseverança tem que ter ação completa. Vão até o fim. Continuem crendo. Duvidem de tudo, mas não duvidem de Deus. Batalhem pela fé. Continuem firmes na fé. Declarem, profetizem. Possuam a palavra. Meditem nela. Falem. Criem, por isso declarei. Tragam à existência aquilo que não existe. Olha, conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu. Só aconteceu porque ele creu. Porque Deus, meus queridos, responde fé. É o que ele responde. Ele só pode viver o cumprimento da promessa porque ele creu. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Ele creu.
Ele creu que Deus traz os mortos de volta à vida. Ele creu que ele podia entregar Isaac, que ele não ia perder. Ele não ia perder. E que Deus cria coisas novas do nada. Ele é capaz de criar coisas novas do nada, quando eu creio. Às vezes você olha, parece que não tem nada, está tudo parado, não vai acontecer. E de repente, por você crer, vem um terremoto de glória. Lembra? Que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam presos, mas o que saiu deles? Uma atitude sobrenatural. O que foi o que saiu de Abraão? Eles estavam orando e cantando. O que eles atraíram? Um terremoto que abalou até os alicerces da prisão. E aquelas correntes se soltaram. E eles foram sobrenaturalmente abençoados. Creia. Sabe, eu vejo Deus insistindo com pessoas. Tudo que eu percebo que Deus está o tempo todo insistindo, creiam. Tudo que eu vejo, cada palavra, é o Senhor falando aos corações, creiam em mim. Fica com o que eu prometi, com o que eu falei. Eu sou o mesmo. Eu sou o Deus da Bíblia. Eu venho aqui para pregar o Deus da Bíblia. E tudo que acontece, tudo que já aconteceu ainda acontece, porque Ele é o mesmo. Mas nós precisamos pegar a palavra. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Chega de vacilos. Pois aquele que duvida é como a onda do mar. Tem gente que entra ano, sai ano. É sempre vai e vem, vai e vem. Ora tá, ora não tá, ora crê, ora não crê. Um dia está na igreja, outro dia não está mais. Um dia está em uma igreja, outro dia já está em outra igreja. Um dia ouve uma pessoa, outro dia já está ouvindo outra. É uma mistura, é uma bagunça, não tem consistência, não tem estabilidade, não tem foco, está procurando um caminho mais fácil, quer que as coisas mudem sem que ele tenha que mudar, sem que ele tenha que sacrificar. Não! A fé sem obras é morta. Se nada mudar, nada mudará. É preciso uma decisão, firmeza. Sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Tem gente que é agitado, levado, empurrado por qualquer ventinho, por qualquer conversinha. Gente, isso cansa. Tem gente que tem, sabe, tido atitudes que realmente não tem como a vida avançar. A pessoa facilmente, ela ignora tudo que ela já ouviu. E ela cai nas ciladas do diabo. Ela ouve o que ela não deve, é fofoquinha, é conversinha, é um problema que surge. Ela é levada por qualquer ventinho. Qualquer probleminha, qualquer coisa, qualquer sentimento. É um vento, um ventinho. O vento dos sentimentos, o vento da dúvida, o vento de um falatório qualquer, de uma circunstância, qualquer coisa. Leva, aqui ó, leva, é empurrada e agitada pelo vento. Que coisa, uma pessoa viver assim, sendo empurrada e agitada, levada. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, não é palavra minha. Pois tem a mente dividida. Ó, dividida. Ora crê, ora não crê. Ora tá, ora não tá. É uma oscilação, um dia gosta, outro dia não gosta. Um dia está, outro dia já não está mais.
é uma bagunça. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz, não tem consistência em nada. Não é consistente na fé, na vida, como no casamento, na criação dos filhos, na vida profissional, é tudo desajustado. Para onde você olha, é só oscilações, encontramos oscilações e assim, instabilidade, uma mente volúvel, porque a mente é dividida. Tem gente que quer o melhor dos dois mundos. Ele quer tudo que Deus pode oferecer, mas também quer dar tudo à sua carne. E é por isso. Ele até pede, mas ele não é consistente. Ele passa, tem alguns que passam na unção, mas não é consistente. Pede oração, mas não é consistente. Não é consistente. Ele não vai até o fim, ele não está disposto a pagar o preço para viver uma vida vitoriosa. Ele não batalha pela fé. Lamentavelmente não batalha. Mas qual é a vontade de Deus para nós? Que vivamos pela fé, para que possamos viver essa vida aqui, ó. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Esse é o desejo de Deus. E que tenha saúde, assim como o bem vai à tua alma. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Não é em alguma área, num momento ou em outro. Não, em todo o tempo, em todas as coisas. Esse é o desejo do Senhor para a nossa vida. E que possamos prosperar em tudo, na fé, na vida. E essa prosperidade que vai nos levar a viver uma vida plena depende dessa fé próspera, abundante, plena, onde nós cremos e permanecemos lá. E não permitimos esse esfriamento, esse fogo apagar. Não, nós estamos consistentes. E acendendo o fogo. Não! Eu vou continuar crendo, olhando para o Senhor, caminhando, crescendo. Como Abraão. Ele continuou crendo a despeito de tudo. Ele batalhou pela fé dele. E ele creu, e ele creu, e ele creu, e ele viveu. O segredo está na fé. A resposta para mim e para você está na fé, porque Deus responde fé. Se eu crer, tudo é possível, aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo depende da fé. A única forma de agradar a Deus é crendo nele. Se você crer e viver em conformidade com ele, alinhado com ele, você vai ver a glória dele. Sua vida vai progredir, vai avançar. Você vai ver as promessas se cumprindo. E ele vai continuar te fazendo mais. E vai te levar e você vai avançar, como a Bíblia diz. Você vai cavalgar nos altos da terra. Vai ser um jardim bem regado, ainda que seja no meio do deserto. É o que diz a minha Bíblia. Você vai viver uma vida plena e gloriosa. Tudo o que tem que fazer é crer. Creia. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está dizendo, tome essa decisão de crer num Deus que é infalível, é poderoso, é o Deus do impossível. E você vai ver a glória dele. Você precisa de uma resposta? A resposta para você é: creia, e você verá a glória de Deus. Faça o que Neemias fez. Ele creu. Ele creu e ele rompeu com tudo. E ele enfrentou um desafio gigante. Porque ele creu que Deus seria com ele. E foi. E foi. E num tempo recorde, mínimo, ele viu o que gerações não tinham visto. Ele fez o que tantos não tinham feito. Porque ele creu. Se você crer,
você vai ver a glória de Deus, como Neemias viu, como Abraão viu, como tantos viram. Levanta. Decida viver por fé. E a sua vida nunca mais será a mesma. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que essa palavra tenha transformado mentes e corações para sempre. Que eu deixe um povo decidido a batalhar pela fé. Um povo que crê, que se submete ao Senhor, que se alinha com o Senhor, que se ajusta ao Senhor. Um povo, Senhor, que ouve a sua voz e vive a sua glória. Eu repreendo a dúvida, a incredulidade, os medos, as distrações em nome de Jesus. E que essa pessoa se levante agora e realmente se firme na sua palavra, se alinhe com o Senhor, caminhe por fé e ela verá a sua glória. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu concordo com todas as orações que foram feitas, que estão sendo feitas, com as vitórias. Eu ligo aqui na terra essas mudanças para que sejam ligadas no céu. Eu concordo com a salvação, com a libertação de famílias, de lares, com renovação mental. E eu oro para que um povo forte se levante e batalhe pela fé. Abençoa, Senhor, os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que eu deixe pessoas transformadas, renovadas, pessoas que batalham pela fé, pessoas que investem na fé, que caminham por fé, que honram o teu nome, que creem no Senhor e não tiram os olhos do Senhor. Porque quando nós mantemos o nosso olhar no Senhor, a nossa vida só cresce, só progride. E o desejo do Senhor para a nossa vida é que tudo caminhe muito bem. Obrigada, Senhor. Peço a sua bênção, dou a minha bênção, agradeço pela sua bondade e fidelidade. Obrigada por tudo, amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. E hoje o clamor dos 52 dias em todos os horários. Sexta-feira o 5º jejum. Domingo, uma bênção especial para todos os papais. E assim nós vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Conheça o nosso devocional Muito Boa Noite para você, de Cléo Ribeiro Rossafa. Um livro para deixar suas noites ainda melhores. Escolha fazer as decisões certas em Deus. Adquira pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449.